A bola não para você, sempre com edição extra falando do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa o like aí, não esqueça. Ao final do nosso bate-papo aqui da live, também deixa seu comentário. O que você pensa a respeito do assunto que a gente discutiu, fique à vontade, mas sempre com gentileza, com educação. Mesmo você não concordando comigo, com o entrevistado, sempre peço a gentileza da sua educação, tá? E aproveita, seja membro do canal do Fred Júnior. Tem a opção ao lado da inscrição, seja membro. Clica lá que você vai ter essas lives ou vídeos de informações em primeira mão. Vai ter vídeos exclusivos, eu contar algumas histórias de tanto tempo cobrindo o Palmeiras, mais de 15 anos. Então vale a pena você também ser membro aí, aciona aí, clica, você será bem-vindo aí sendo membro também do A Bola Não Para. E só mais um recadinho, A Bola Não Para estreou semana passada na Live TV, na Claro TV, canal 527, mudou o horário, quinta às 8 da noite, uma edição inédita. A segunda parte da entrevista com o Fabrício de Paula, privador de goleiros, foi demitido, acusado de suborno pelo Santos feminino, mas ele está contando a sua história. Primeira vez que ele foi ouvido e foi no A Bola Não Para, vocês vão acompanhar e, olha, tem gente que está ficando com dúvida, a gente fala, será que ele é culpado ou não? Assista a segunda parte aí, porque agora a segunda parte é sobre um envelope que o presidente Rueda, até então era presidente do Santos, entregou. O privador de goleiros entregou um envelope para a quarta árbitra e o Rueda disse que poderia ser um suborno, uma coisa, e era capa de chuva. Você tem uma ideia, só um assunto, só um spoiler aí para você acompanhar aí a segunda parte nesta quinta, 8 da noite, simultaneamente também no meu canal no YouTube. Mas vamos lá, nosso contato com o conselheiro Guilherme Mendes, sempre gentil e atencioso aqui com A Bola Não Para, porque uma segunda-feira com o Palmeiras ganhando de goleada do Atlético Mineiro 4-0, ótimo resultado em Minas Gerais, na sua primeira partida na Arena MRV, mas nem parecia que tinha jogo hoje, de tanto que o assunto era só Dudu. Desde sábado, desde quando saiu a notícia que o Cruzeiro colocou lá a postagem que tinha acertado com o jogador e com o Cruzeiro, dizendo que faltavam detalhes para conversar com o atleta, fazer exames médicos e tal, mas já estava acertado. Aí foi um corre-corre. Gente foi lá na casa do Dudu, conselheiros foram na casa do Dudu, Paulo Serdan, que publicamente admitiu, foi na casa do Dudu, outros membros da Mancha Verde foram na casa do Dudu. Ah, não foram para pressionar tal, mas você imagina, você tá em casa, começa a tocar campainha, o interfone, e começa a chegar um monte de gente. Pra querer saber que você vai mesmo, tá indo embora, o que tá acontecendo? Se isso não é uma pressão, então tudo bem, vamos colocar como visita. Mas aí veio hoje a entrevista, aliás, na segunda-feira veio, né? Pela manhã já a entrevista da Leila Pereira, e eu, inclusive na minha live, elogiei a presidente Leila Pereira, porque a gente está cansado no futebol do meias verdades, meias palavras, de simulação, né? Negação, e ela não, foi direta e reto. Disse que o ciclo do Dudu tinha acabado. Tinha acabado o ciclo do Dudu, que ela esperava que ele cumprisse a palavra e saísse do Palmeiras, que ele já estava fora do Palmeiras. Horas depois, à noite, uma hora e meia antes do jogo, contra o Atlético, o Dudu emitiu uma nota oficial, claro que não escrita por ele, mas com as ideias dele, de que fica no Palmeiras, que agradeceu a proposta do Cruzeiro, proposta que ele acha que muito difícil na idade que ele está a receber de novo, mas que decidiu que foi difícil e tal. O Cruzeiro disse que retirou a proposta, então o Dudu segue um contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Então, esse é um papo que a gente vai falar com o Guilherme Mendes, que ele é assessor especial da presidência, ligado à situação, e é bom ter o lado político, a avaliação também do patrimônio do clube. O Dudu é um patrimônio do clube, jogador importante, de história, de conquistas no Palmeiras, e que estava quase saindo pela porta dos fundos, na minha avaliação. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por atender. A Bola Não Para, fiz um longo aí discurso, mas que até para quem está acompanhando saber em que etapa que nós já estamos a conversa, até porque depois do jogo também o Abel deixou as portas abertas, né? Para ele voltar, jogar, negou que tem a má relação com o Dudu e disse que ele tem contrato, já que o presidente disse que ele tem contrato, espera aí o Dudu tão rápido possa ajudar a equipe do Palmeiras. E aí, Guilherme Mendes, horas depois da goleada do Palmeiras, depois do fico do Dudu, o que fica de toda essa história? O que vocês conversaram a respeito, hein, meu caro Guilherme? Um abraço para você, muito obrigado por atender. A Bola Não Para. Fred, obrigado você, novamente um prazer estar aqui com os amigos da Bola Não Para. Como você bem colocou, a posição oficial do Palmeiras é a fala da nossa presidente, que é quem tem a legitimidade e conhece pormenores da negociação dessa história, que a grande maioria das pessoas não conhece. Eu, óbvio, vou falar aqui como um conselheiro da situação, um representante
de alguns associados e vou contar aquilo que a gente conversou a partir de sábado, no momento em que o meu celular comecei a receber mensagem de tudo quanto é lugar. No primeiro tinha gente falando, não, isso é fake news, essa postagem é falsa. Tamanho foi... Um hacker entrou na conta do Cruzeiro. Hacker. Então, aí começou todo esse falatório, isso na sexta-feira, no sábado, por volta de umas 3h30, 4 horas da tarde, se não me engano, um pouco mais, um pouco menos. E aí o pessoal, então, começou aquela onda, internet, todo mundo falando, o que mostrou só a grandeza do Palmeiras, porque esse foi um assunto nacional, inclusive nos maiores jornais do país falando disso, que não deixava de ser uma especulação. A presidente foi muito feliz na colocação dela, eu particularmente me alinho à ideia de que, de fato, o Dudu deveria ser negociado, não porque ele tenha cumprido um ciclo, e como você bem falou, talvez tivesse pressa ia sair pelas portas dos fundos, mas porque o time mudou, ele hoje é um atleta que vai ter dificuldades de encontrar a titularidade, ou pelo menos não vai ser um titular absoluto, também em razão dos meses em que ele ficou afastado por conta da contusão, quer dizer, o nosso treinador buscou alternativas e o time hoje vem em franca ascensão, apesar da saída do Endrick, com a melhoria de desempenho do Estevão e de outros atletas que entraram. Então, tem muita dúvida ainda também sobre qual vai ser a real condição de jogo do Dudu, a hora que ele voltar, né? Ele teve uma lesão que não é uma lesão simples, uma recuperação lenta e demorada de um atleta também de 32 anos. Tudo isso a gente está tudo no campo da especulação. É claro que ele já foi relacionado na última partida, creio eu e tenho certeza que está apto a jogar, mas como é o retorno, só mesmo o tempo dirá, né? O campo aí é que vai falar, como o Muricy sempre disse, né? A bola pune e o campo fala. Então vamos aguardar o campo falar qual é a realidade do Dudu. Desse episódio todo, para mim o mais lamentável não foi nem a postura do Dudu de ter iniciado uma conversa com o Cruzeiro. A gente sabe que isso normalmente acontece dessa forma, ou quando o clube procura um atleta, ou o atleta mesmo procura um clube para sair, é normal você ter uma reuniões, jantares e tratativas. O que destoou muito foi, de fato, o Cruzeiro emitir uma nota oficial no seu site, dando como certa uma contratação que não estava certa, né? Como a presidente bem falou, para estar certo tem que assinar. Fora isso, é conversa, é especulação, é palavra de um, palavra do outro, disse, enfim. O fato é que as coisas só se materializam na hora que as três partes, Cruzeiro, Atleta e Palmeiras, assinam de um lado a rescisão e de outro lado o novo contrato, algo que não aconteceu. Então, o Cruzeiro, nesse caso, mostrou aí a desastrosa administração que tem levado ao clube a esses resultados. Quer dizer, é um clube que, de protagonista no início dos anos 2000, na década de 90, hoje é um coadjuvante, não é, no futebol brasileiro, e a esperança de que os tempos de SAF profissionalizassem a gestão e melhorassem a condição do clube não vem se verificando, pelo menos no que diz respeito à comunicação, né? O que o Cruzeiro fez foi um absurdo. Eu imagino até que devesse caber algum tipo de reprimenda, tanto da CBF quanto do próprio atleta, porque você não pode expor a imagem de um clube como do tamanho do Palmeiras, de um atleta importante como o Dudu, com base na sua expectativa, na sua especulação, ou então na pressão, que foi a hipótese também que muitos estão aventando, de que na hora em que o Cruzeiro percebeu que o Dudu não levaria a cabo a negociação firmada, ele então solta a nota como uma forma de pressionar o atleta a assinar, né? Então aí, se for essa hipótese, aí é pior ainda. Aí eu estou querendo acreditar que nós vamos ficar na primeira hipótese. Foi só uma comunicação mal feita, infeliz, incompetente. Agora, se eles quiseram usar da página oficial do clube para pressionar ou o Palmeiras ou o Dudu, então mostra que o Cruzeiro está absolutamente perdido, né? A única coisa, viu, Guilherme? Eu estava conversando com até advogados ligados ao direito desportivo que até me alertaram e me falaram uma coisa que é legal de quem está na área ter um costume maior. Já existe uma jurisprudência que, segundo vamos colocar sempre na condição de quem falou. Alexandre Matos, em entrevista em Itatiaia, disse que não tinha o contrato assinado do Dudu, ele tinha o aceite formalizado em papel do Palmeiras, e do Dudu ele tinha um aceite no WhatsApp. Hoje já há uma jurisprudência, pelo Ministério do Trabalho, que aceita
respostas no WhatsApp desde que esteja de acordo. Então, tiver de um acordo ali, está conversando de um assunto, tem um de acordo, isso serve, inclusive, uma briga na justiça. Então, não sei se o Cruzeiro, isso a gente está no campo da hipótese, vamos esperar o que o Cruzeiro vai falar mais sobre esse assunto, de tentar acionar o jogador, e aí o problema é do atleta, não tem nada a ver com o Palmeiras, e aí o Dudu teria que arcar aí, são 2 vezes 1.000 o salário que ele receberia nesse contrato, né? Então, realmente, 2.000 vezes o salário que ele receberia no seu contrato, explicando melhor. E aí o Dudu tem que se virar, e aí vai ficar mais nítido em relação ao quanto que estava já esse contrato amarrado com um jogador. Então, vamos aguardar. Há essa possibilidade se o Cruzeiro quiser fazer, por exemplo. É importante o torcedor saber, é claro que negociação havia, inclusive a própria presidente disse isso, confirmou explicitando como seriam as cláusulas, como seria o fluxo de pagamento, tempo de contrato, ok. Ninguém está discutindo que houve, de fato, a tentativa de negociação, de que havia do lado do Palmeiras o interesse na saída do jogador, no Cruzeiro da chegada do jogador e talvez o próprio atleta de ir para lá. O que eu estou pontuando aqui é a questão do timing. O momento e a forma assodada, assoberbada, irresponsável com que o Cruzeiro tratou a negociação. Se quisesse aguardar um pouquinho, talvez anunciasse no domingo, na segunda-feira, respeitasse o tempo do atleta no Palmeiras e respeitasse também o Palmeiras de fazer um encerramento, uma despedida do tamanho do que o Dudu merece, porque é um dos maiores, pelo menos recentemente, um dos maiores ídolos do clube. E isso ficou patente com a tamanha movimentação da torcida. O torcedor se sentiu muito, muito indignado, sobretudo porque o Dudu ficou sendo muito bem tratado durante meses, com seu salário pago, um dos maiores salários do elenco, até que ele se recuperasse. Não bastou 2 dias da sua recuperação, 2 dias. E aí a gente fica sabendo por um site de um outro clube da sua saída. Me parece que o Dudu, por não ter assinado, é óbvio, teria tratado dessa negociação como deve ser, não é? A portas fechadas, de forma sigilosa, tratou de forma ética, não é? Chamou o Palmeiras, chamou o Cruzeiro, colocou seus procuradores em contato, a ponto deles terem chegado, de fato, num acordo. Quem atropelou, como diz o poeta, quem atravessou o samba foi o Cruzeiro, que antecipou, e aí é o tal negócio. Na hora que você antecipa, dá como certo uma coisa que não é verdade, uma coisa incerta, isso tem consequências. E aí as consequências vieram, tanto no que diz respeito à imagem do Dudu, quanto, sobretudo, a do Cruzeiro, que, para mim, agora é um clube que não merece muita credibilidade. Quer dizer, o que o Cruzeiro publica, a gente tem que esperar tempo para confirmar. Eu sou de uma época que você só publica o que é 100% de verdade, aquilo que você pode sustentar. Se é verdade isso tudo que você disse, que há o aceite e que juridicamente é possível, então vamos aguardar o Cruzeiro executar esse contrato, não só perante o Palmeiras, e aí realizar o pagamento das verbas que foram acertadas com o Palmeiras, mas também, sobretudo, com o atleta. E sabe o que vai acontecer, Fred? Não vai acontecer nada, porque isso é mentira. Isso é mentira. É óbvio que o Matos não tem como ficar numa situação, e aí ele seria chamado à responsabilidade. Como é que você anuncia uma contratação que não está fechada? E isso ele teria que responder, inclusive não para o Palmeiras nem para o Dudu, teria que responder para o torcedor do Cruzeiro, que agora está sendo motivo de chacota nas redes sociais por todo mundo. Quer dizer, o que hoje surgiram de memes, tirando sarro da torcida do Cruzeiro, o verdadeiro Dudu, botaram a foto do nosso Dudu da década de 60. Então, uma gozação atrás da outra. Quem foi irresponsável, não soube trabalhar bem com esse fato, foi a comunicação do Cruzeiro. Eu digo aqui o Matos, porque ele foi quem botou a cara e disse o que de fato aconteceu. Mas eu também não quero atribuir isso tão somente a ele, porque isso passa pela presidência e passa, sem dúvida, pela comunicação. Quero crer eu que não foi o Matos a escrever ali no X e muito menos atualizar o site do Cruzeiro para publicar a bobagem que eles publicaram. Acho que não havia necessidade disso. O negócio, em grande parte, acho que melou e não foi para frente por conta dessa irresponsabilidade, dessa falta de profissionalismo. Se não fosse isso, tenho certeza que tanto da parte do Dudu quanto da parte do Cruzeiro e, sobretudo, do Palmeiras, como a nossa presidente muito bem pontuou, o negócio sairia e as 3 partes estariam muito felizes. Só aproveitando, fazendo até o advogado do diabo, mas citando que, claro, uma negociação não é da noite para o dia. E a própria presidente disse na sua fala 25 dias, já estavam conversando. O Dudu estava no banco de reservas contra o Vasco, tendo a torcida gritando Dudu Guerreiro, gritando o nome do Dudu,
já negociando com o Cruzeiro. Qual é o seu pensamento sobre isso, Guilherme? Enquanto o torcedor estava lá, dedicando, cantando, feliz da volta do Dudu, ele estava vendo a sua saída para o Cruzeiro. Fred, isso é normal no mundo do futebol. Todos nós sabemos o que acontece. O Cássio, também negociando com o Cruzeiro, no último jogo entrou para jogar pelo Corinthians e a negociação não foi na véspera. 2, 3 dias depois ele foi anunciado. Não há problema nenhum, volto a dizer, de minha parte, e aí eu falo como torcedor, não como membro da diretoria, nem conselheiro, nem nada. É óbvio que hoje em dia as pessoas sabem que as relações no futebol mudaram. Não é mais aquela história do garoto que foi formado na base, só jogou num clube. Hoje são profissionais que têm ali que buscar a sua melhor condição, têm que buscar os seus melhores salários. Então, é legítimo que o Cruzeiro e o Dudu busquem o melhor para eles. O Cruzeiro vem no processo de reforçar a sua equipe. O Dudu queria a prorrogação do seu contrato, não é? Para ter mais tempo de contrato e uma garantia, porque ele sabe que vai ser muito difícil, com 32 anos, com uma contusão grave, ter um contrato, um vínculo longo com qualquer grande clube do Brasil. Talvez o Cruzeiro tenha aceito isso, porque hoje não é um dos protagonistas. O Flamengo não veio procurar o Dudu, o São Paulo não veio procurar o Dudu, o Fluminense não veio procurar o Dudu. Quem veio procurar o Dudu? Um clube que está em processo de reestruturação, que hoje é meio de tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. E ele sabia, então, que ele, como um grande ídolo, um grande jogador, teria no Cruzeiro um espaço, uma condição que ele não tem nos protagonistas do futebol brasileiro. Essa é a verdade também, isso tem que ser dito. Então é natural que ele busque o melhor espaço para ele, que ele vá tentar uma recolocação num contrato longo, com bons vencimentos, num outro clube. Não há problema nenhum nisso. O problema foi antes dessa negociação estar de fato selada, o Cruzeiro anunciar. E anunciar desrespeitando o próprio atleta, porque se o atleta vem, se despede da torcida, faz um comunicado, olha, estou saindo, ou então o próprio Palmeiras, não há problema nenhum. O Cruzeiro atropelou tudo. E esse atropelo custou a contratação, que volto a dizer aqui, acho que as 3 partes estavam concordes no acordo, mas não deveria ter sido tratado dessa maneira. Quanto ao fato dele estar no banco e estar negociando, isso é muito normal. Uma negociação desse tamanho não se dá do dia para a noite. Então, talvez ele já estivesse conversando ainda quando sequer estava liberado pelo departamento médico. A gente não sabe bem ao certo. A gente sabe o que a presidente colocou do contato entre Cruzeiro e Palmeiras há 20, 25 dias. Mas pode ser que antes, até porque a ligação dele com o Matos é muito antiga, que eles já estivessem conversando, inclusive no período em que ele estava em recuperação. E não há problema nenhum nisso. Então, acho que tanto o Dudu quanto o Cruzeiro tem que ver o que é melhor para eles. Da mesma maneira como a nossa presidente disse que no momento, para nós, o melhor era a saída do Dudu, com o que eu concordo integralmente, né? Integralmente. Seria uma possibilidade do Palmeiras se ressarcir de grande parte dos valores que gastou com a recuperação do atleta, e um atleta que hoje é uma incógnita. A gente não sabe qual vai ser a condição dele física no retorno. E que se não fosse nada disso, que ele voltasse voando 100%, dado o momento futebolístico do time hoje, ele não tem a garantia de que ele vai ser titular. Vocês vejam, o Flávio Lopes entrou, saiu, agora o Estevão entrou e está jogando uma barbaridade, o Rony entrou, saiu, então, quer dizer, o ataque, ele está muito povoado com vários nomes, agora chega o Felipe Anderson, então, quer dizer, tem muita novidade aí para acontecer. Eu não cravo, e acho que você também não, que o Dudu vai ser titular do Palmeiras, mesmo que ele estando em alta performance. Eu não sei dizer isso. E ele sabe que a disputa ali é grande, algo que não acontece no Cruzeiro. No Cruzeiro, ele sabe que ele é titular e só vai sair do time o dia que ele quiser, porque o Cruzeiro não tem as opções que o Palmeiras tem, né? E até eu acho que já, se não tivesse esse caso com o Cruzeiro, eu acho que dificilmente ele teria o seu contrato renovado. Lembrando que em 2025 acaba o contrato, só que se ele jogar 50% dos jogos em 2025, ele renova automaticamente para 2026. Mas caso ele não jogue esses 50 jogos, esses 50% de jogos, né, que ele teria que jogar, eu acho que dificilmente ele vai ter um contrato renovado ao final de 2025. Já antes de qualquer celeuma que aconteceu, eu acho que depois disso fica muito claro. Claro, o futebol é dinâmico. Eu tô falando hoje, né? É uma terça-feira, 18 de junho, mas assim, muita coisa pode. Muita coisa, a gente já viu no futebol muita coisa, mas hoje, acho que dificilmente ele terá uma extensão de contrato depois de tudo que aconteceu. Você não tem essa ideia, Guilherme? Eu acho que não. Aí eu acho que tem que aguardar um pouco, Fred. Como eu disse, é aquela história, o campo fala. Se o Dudu voltar e voltar bem, mostrar o futebol que ele mostrou nesses anos todos no Palmeiras, sobretudo a vontade, a determinação, a garra, a entrega
tudo isso que fez dele um ídolo, foi por isso que ele é um ídolo do Palmeiras. Ele não é de longe um dos maiores craques que passou no clube, mas em compensação, ele é uma das pessoas que mais se dedicou e mais honrou a nossa camisa. E é isso que o torcedor reconhece. Se ele voltar nessa mesma condição, primeiro, acho sim que ele consegue estar em mais de 50% das partidas, e aí ele teria a prorrogação dele automática. Acho também que o elenco, hoje a resposta foi unânime, pós-jogo da nossa vitória do Atlético, todo o elenco ali abraçou, o nosso treinador da mesma forma falou, as portas estão abertas, porque os jogadores sabem que o que aconteceu com o Dudu poderia ter acontecido com eles. Quem deu a bola fora aí não foi nem o Dudu, nem o procurador dele, foi o Cruzeiro. Então os jogadores não vão punir, não vão virar as costas, o próprio treinador, para um atleta que aparentemente fez tudo certo. Ele fez tudo certo. Quem errou foi o Cruzeiro. Então, o elenco não tem por que virar as costas, o treinador porque não tem por que virar as costas. Acho que internamente ele vai ser muito acolhido. E aí, se ele vai ou não desempenhar, aí depende dele, não é? Aí depende dele. Eu acho que má vontade e apoio dos companheiros não vai, má vontade do treinador não vai haver. E falta de apoio dos companheiros também não vai haver. Quer dizer, ele vai ser incentivado e respeitado como o grande ídolo que ele é. Se ele vai conseguir desempenhar, só o tempo dirá. Agora, voltando, o Guilherme Mendes, conselheiro e assessor da presidência, assessor especial da presidência. Leila Pereira deu uma declaração forte, declarações fortes. Era um modo sincerão, né? A presidente não se escondeu, não, e falou, e eu achei muito interessante, muito difícil ver um dirigente falar como ela falou, sobre esse assunto, tratando-se do ídolo que é o Dudu, e ela dizer que ela via o Dudu fora do Palmeiras, que o ciclo tinha sido encerrado. Ela afirmou, o ciclo do Dudu no Palmeiras encerrou-se. E pensando nisso, o Guilherme, com esse desdobramento, com ele anunciando que vai ficar, com a presidente dizendo que o ciclo tinha sido encerrado, e a partir do momento que não aconteceu o que ela disse, é óbvio, você sabe, ela postou lá do jogo, a chegada do elenco, postou a escalação, tem xingamento lá, você acha que é dono do clube, você acha que você não é palmeirense, é óbvio, claro, isso não significa que é a maioria, mas existe aquele atrito, exatamente porque está se mexendo com o ídolo. Então existe essa mexida aí. Quanto que você acha que isso pode influenciar ou não esse momento de Leila Pereira? E se de alguma forma a oposição politicamente pode tentar capitular alguma coisa aí a favor em virtude desse movimento, porque o Dudu foi contra em relação ao que a Leila Pereira tinha se posicionado, né? Tudo bem que a Leila foi forte falando assim, espero que o Dudu cumpra a sua palavra, né? O Cruzeiro bate no Dudu na nota dizendo isso, sobre palavra, né? Então, como que você vê, como que fica, pelo que disse a Leila de uma maneira muito veemente, que não se tornou no discurso do jogador e que já houve reações aí contrárias à presidente, até porque a gente está num ano político onde, de certa forma, a oposição também vai se aproveitar, e é normal, é natural, faz parte da política, se aproveitar de um insucesso, de uma declaração que possa gerar aí qualquer ruído que possa, de certa forma, se manifestar. Fred, você sabe muito bem, eu não sou advogada presidente e quem a conhece sabe que ela entregou exatamente o que se espera dela. Uma postura firme, coerente, que é o que ela vem tendo em todos os lugares onde ela vai. Não tem nenhuma novidade. O torcedor criticar, ou o torcedor xingar, se manifestar contrariamente, porque em tese, aparentemente haveria um conflito, né? Entre a posição do Palmeiras na palavra da sua presidente e a posição do Dudu. Mas não há conflito nenhum. O que houve foi uma mudança de posição. Não existe eu quero... Quem titubeou e quem voltou atrás foi o Dudu. O Palmeiras fez a sua proposta, negociou, honrou a sua palavra. O Cruzeiro, aparentemente, sim. Mas o Dudu não tinha dito ainda, pelo menos até que se exiba ou se prove o contrário, de que ele já havia decidido. De fato, o que acontece? O Cruzeiro que acabou revelando uma situação e externando uma negociação que não estava fechada. Tanto não está fechada que o Dudu permanece no Palmeiras. Se tivesse já um contrato assinado, algo que garantisse o direito do Cruzeiro de ter o atleta, você pode ter certeza que o Cruzeiro não abriria mão do jogador. Ele faria valer o seu direito. De fato, o que houve foi uma mudança de postura do Dudu e a presidente, então, colocou, olha, espero que ele tome a decisão que ele externou lá atrás. Mas ele resolveu mudar de opinião. E o que também é muito natural.
É muito natural. Quando você está numa negociação, uma história como o Dudu tem no Palmeiras, uma relação vitoriosa, o carinho de uma torcida, não é fácil você romper e virar uma página na sua vida do tamanho do que é o Palmeiras na vida de um jogador. E aí eu não falo do Dudu, eu falo de qualquer outro jogador. Sair do Palmeiras para qualquer atleta é uma decisão muito difícil. Ainda mais no momento que nós estamos. Nós vimos aí o Scarpa hoje, totalmente arrependido, é nítido. Por quê? Você olha de um lado, vê lá, meu ex-time, campeão brasileiro, disputando semifinal de Libertadores, e eu aqui num time em frangalhos, ou tentando se recuperar. Você acha que isso não passa na cabeça do jogador? É claro que passa. Ninguém quer sair de um time campeão, ninguém quer sair de um elenco vitorioso, mas é uma decisão que, por vezes, tem que ser tomada, ou porque você tem planos, ou porque você tem uma proposta financeira muito significativa. Isso aconteceu com o nosso treinador também, e é natural. O ser humano não é binário, ele ora vai para um lado, ora vai para o outro, avalia, volta, e é bom que seja assim. Isso que nos faz humanos. Agora, a presidente, quando ela diz espero que ele cumpra, ela falou porque essa, de fato, era a melhor situação para o Palmeiras. Eu não tenho dúvida. Negociar um jogador de 32 anos, lesionado, e conseguir reaver parte dos recursos que foram gastos, sobretudo no ano passado, com a recuperação dele, economicamente, para o Palmeiras é muito bom. Ela não olhou também só o lado financeiro, ela olhou o lado esportivo. O Estevão virou uma realidade nesse período em que o Dudu ficou afastado. O Rony voltou a jogar bem, voltou a ter a sua titularidade. A condição futebolística do clube mudou muito desde que o Dudu se contundiu até a data de hoje. Então, quando a presidente fala, olha, se ele sair não é problema, o Palmeiras é muito maior do que o Dudu, é muito maior do que qualquer outro atleta, ela está corretíssima. Ela está corretíssima. E, nesse momento, é óbvio que ela recebeu a concordância da comissão em negociar o atleta. Ela não faria isso contrariamente à posição do treinador. E também não faria isso também se não fosse da vontade do atleta. Houve, de fato, em algum momento, um alinhamento de vontades. Só que esse alinhamento, por algum motivo, se desfez. Alguns vão dizer, foi a torcida uniformizada que foi lá pressionar e o Dudu se sentiu ameaçado, ou então se sentiu querido. Eu não sei, pode ser. O tempo dirá. Agora, o fato é, para o Palmeiras, eu imagino, e para o torcedor, isso é página virada. Querer colocar esse problema na conta da presidente ou passar para ela algum tipo de responsabilidade pelo episódio, não faz o menor sentido. Não traz nenhum arranhão, Guilherme. Em relação ao que? A eleição? A presidente, Primeiro, não traz nenhum arranhão porque torcedor não vota. Quem vota... A Assembleia Geral do Sócio não vota? O sócio não vota? Não. Torcedor não vota. Sim, mas muitos torcedores são sócios do Palmeiras. Mas esses não são aqueles que estão indo para a casa de atleta, não são aqueles que estão em rede social, não são aqueles que estão em blogs, sites e podcasts. Não, esses, na maioria das vezes, eu até falo para eles, olha, vocês querem falar, querem criticar, venham aqui para dentro, assina a ficha, se associa, participa, discute. Mas tá caro, Guilherme, é caro ser sócio do Palmeiras, hein? Não tá barato, hein? Tá barato, deveria ser mais. Ô, louco! Pela qualidade do clube, pela localização do clube, tinha que custar no mínimo o triplo. E eu já falei isso para a presidente, mas sabe o que acontece? Se ela tomar uma medida dessa, ela vai ser chamada de elitista, vai ser chamada de Mas aumentou na gestão dela, hein? Ficou mais salgado na gestão dela. Aumentou porque fazer populismo com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Você manter um clube, muitas vezes em alguns departamentos deficitários, e querer dizer, olha, eu não dou aumento, eu sou legal, eu sou bonzinho, só que a conta quem paga não é o presidente, é o associado. Aí é muito fácil. Tomar medida amarga de aumentar preço e de cobrar caro pelas coisas que valem, diga-se de passagem, valem. Não é qualquer um que faz. E, nesse sentido, mais uma vez, a presidente merece homenagem. Eu só falei para ela o seguinte, presidente, a senhora só errou numa coisa, não tinha que ser 20 mil, tinha que ser 60 mil. E aí o pessoal falou, não, você está exagerando. Mas é isso. Fred, um dos maiores IDHs da cidade de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Quer frequentar esse clube? Paga. É assim que a vida funciona. Eu gostaria de morar em outro bairro, gostaria de ter outro carro, gostaria talvez de viajar mais vezes. Não faço por quê? Porque não tenho condição. E isso não faz de mim alguém feliz ou alguém que se sinta diminuído em relação a outros. Existem pessoas que têm uma outra condição. Quem não tem condição não deve ser sócio do Palmeiras. Para mim, essa situação é muito simples. Mas e o povo que gostaria de ter um clube, o clube do coração para conviver,
para poder participar. Mas o Fred, veja, nós não estamos ali falando de participar como torcedor. O torcedor apoia o clube, compra a camisa, é importantíssimo. Aliás, o Palmeiras só existe por causa da sua torcida. Agora, isso não quer dizer que essa pessoa, sem ter condições, possa ou deva usar a piscina, a instalação do clube e frequentar e usar os benefícios, porque isso custa. E aqui não é uma questão de elitismo, eu não estou falando contra, né, nenhum tipo de pessoa. Agora, você manter um terreno, pagar o imposto, pagar funcionários, fazer obras, isso custa dinheiro, alguém tem que pagar. É chato a gente falar isso. Que bom seria no mundo se tudo fosse de graça para todos. Aliás, essa é a utopia socialista que eu acredito que seria o Éden da humanidade, mas infelizmente o nosso sistema é o capitalista, né? Então, o que acontece? Aí é aquela história, só quem tem dinheiro pode usar e fazer fruição e gozo de alguns benefícios. Num clube social é assim, o Palmeiras não é uma instituição filantrópica, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Lucro, eu acho que não tem que ter, mas também não deve ter prejuízo. E o que acontecia em muitos departamentos era isso. O departamento, no final do ano, o orçamento dele era negativo. Da onde saiu o dinheiro? Saía do futebol, e aí é do torcedor. Então, quer dizer, o torcedor tem que entender que quando ele vai lá, às vezes comprava o ingresso dele, a camisa dele, pagava para viajar e assistir o Palmeiras, ele estava ajudando a subsidiar alguém que estava querendo fazer patinação, jogar tênis, fazer hidroginástica a preços módicos. Por quê? Você fazer isso num bairro central como Perdizes e caríssimo, tem um valor. Tem um valor. Aí eu te faço a pergunta ao contrário. É justo com o torcedor subsidiar patinação, subsidiar balé, subsidiar tênis, como acontecia? Eu acho que não é. Quem está lá no Palmeiras, em Manaus, em Recife, em Pernambuco ou em qualquer outro lugar, pagando para ver, paga uma assinatura de canal fechado, incentiva o seu clube, ele tem alguma coisa a ver se eu quero fazer hidroginástica, eu quero jogar bola, eu quero fazer qualquer coisa e não quero pagar por isso? Eu não acho isso correto. A cada um que pague de acordo com o seu uso. Se eu quero frequentar um clube num dos metros quadrados mais caros de São Paulo, nada mais correto que eu pague por isso. Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. E você acha que de nenhuma forma a oposição, por exemplo, pode utilizar-se aí, presidente, tá vendo, olha o que ela fez, foi se meter, ó, aí o jogador, você acha de alguma forma... Fred, dentro da dinâmica política, tudo é usado pelo lado oponente, pela situação ou pela oposição. Vão querer, de alguma maneira, colocar alguma responsabilidade no episódio na presidente, para desgastá-la, para fazer passar a imagem de que ela é insensível, fazer passar a imagem de que ela não liga para os ídolos do clube, mas isso não é verdade. E aquele associado que está lá dentro, que está vendo o que está acontecendo, aliás, está vendo o que está acontecendo no futebol, 4-0 no Atlético Mineiro, com um show de futebol. Isso não acontece de graça, isso custa dinheiro. E muitas vezes é necessário se tomar uma medida de se desligar um ídolo ou se encerrar o ciclo de um ídolo que economicamente não vai trazer mais retorno para o clube, para que a gente possa abrir espaço para que outros ídolos surjam. O Endrick hoje não é o ídolo do Palmeiras, o Estevão não vem disputando como ídolo do Palmeiras, óbvio, eles não vão ter a possibilidade de ter uma carreira tão longa, tão vitoriosa quanto o Dudu teve, porque o momento do futebol também é outro. Hoje um menino com 14, 15, 16 anos, ele já é negociado por valores sem precedentes. E ele não consegue ficar mais que 6 meses, 1 ano, 2 anos. Depois que fez a maioridade, praticamente é impossível segurá-los. Isso não é uma questão só do Palmeiras, é uma questão de todos os clubes. Então, histórias como a do Marcos, histórias como a do Cássio, histórias como a do Rogério Ceni, do Dudu, Rogério Ceni, vão se tornar cada vez mais raras. Essa, infelizmente, é a nova dinâmica do futebol. E nós, como torcedores, principalmente os mais antigos como eu, tem que aprender e se acostumar que o esporte mudou. Isso também não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo afora. Vocês vejam aí agora o Mbappé mudando de clube, estamos falando dos clubes mais ricos do mundo. Se essa dinâmica acontece lá, por que não pode acontecer aqui? É óbvio, a gente fica chateado. Para o palmeirense, era um alento ligar a televisão e ver lá o Marcos no gol. Aposto que para o corintiano, ver o Cássio no gol também era uma referência. O São Paulino ver o Rogério Ceni, ídolos que marcaram e atravessaram praticamente toda uma geração. Mas, infelizmente, hoje isso às vezes não é possível. Não é possível. E faz parte do presidente, ou no nosso caso, da presidente Leila, tomar medidas duras que preservem, sobretudo, o quê? O poder de compra, a saúde financeira do clube. Porque hoje o Palmeiras vai lá, contrata o lateral do São Lourenço, vai buscar o Felipe Anderson na Europa, segura por mais um tempinho
o Endrick e o Estevão. É assim que a coisa funciona. E acho que ninguém aqui duvida de que, financeiramente, a presidente Leila tem feito um trabalho excepcional. Poucas contratações pontuais, e todas elas, na sua grande maioria, dando muita alegria para o torcedor. Algo de muito certo ela vem fazendo, né? Ô, Guilherme, o que você achou de conselheiros indo até a casa do Dudu pedindo para ele poder ficar no Palmeiras? Você faria isso? Ridículo. Não sei quem foi, não faria. Torcedor também não deve fazer isso. Torcida uniformizada, organizada, não deve fazer isso. Por quê? A relação tem que ser institucional. O jogador, ele é um empregado do clube, ele também tem que ter o direito à sua liberdade, à sua privacidade, ele não tem que ser incomodado. Se ele cumpre com o seu dever, honra a camisa do seu clube, se dedica, cumpre seus horários, treina, como é o caso do Dudu, ele tem que ter a liberdade de estar na sua casa num sábado à noite, num domingo de manhã, e não ser importunado, até porque ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. Então, essa política de bater em porta, ameaçar ou tentar convencer, isso é absolutamente inaceitável. E da mesma forma como é inaceitável, e veja, nesse caso, me parece que o Dudu o recebeu de portas abertas, não houve problema nenhum. Até tem relação, até. Tem relação, é um ídolo, e é uma pessoa de bem. Mas, por outras vezes, isso acontece da forma violenta. O jogador vai, quebra o carro, depreda, picha a porta do prédio, fica esperando. Quer dizer, aonde é que nós estamos? Aonde é que nós estamos, não é? Se alguém deveria fazer algum contato com o jogador, seria um enviado da presidente ou um responsável do clube. E isso não foi feito. Por quê? Porque a negociação com o Palmeiras já tinha sido encerrada. O Palmeiras já tinha acertado. Então, quer dizer, vai fazer o quê na casa do atleta? Vai pressioná-lo? Vai convencê-lo? Um homem com 32 anos, um milionário, será que precisa disso? Eu tenho muitas dúvidas em relação à efetividade desse tipo de prática e condeno veementemente. Por um lado, porque acredito que não trazem resultado. Eu tenho certeza absoluta que o Dudu não ficou no Palmeiras porque ele foi visitado por meia dúzia de torcedores e nem por um outro conselheiro. Eu tenho certeza que ele ficou porque ele sabe que ele ali está no lugar certo. Ele tem um torcedor que o respeita, ele tem um treinador, o melhor do Brasil, que está um dos melhores do mundo, e que vai achar condições de colocá-lo para desempenhar um bom futebol de acordo com aquilo que ele estiver vivenciando no seu retorno. Acho que é isso que passou pela cabeça dele, né? Agora, também, diga-se de passagem uma coisinha, o Fred. Os jogadores, eles são profissionais, são seres humanos. Nós nos sentimos, muitas vezes, tentados quando a gente recebe uma proposta de trabalho, quando a gente recebe um convite. É natural isso. Nós não podemos exigir do atleta achando que ele é algo diferente do que nós somos. Todo mundo titubeia, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem desejos. Então, é natural que o Dudu ouvisse propostas, ainda mais se as propostas fossem melhores do que a que ele recebeu. E agora, há pouco tempo, o Gustavo Gomes deu uma entrevista lá no Bola da Vez, você viu? Na ESPN. Exatamente. E ele disse isso, olha, eu recebi uma proposta milionária, era um valor muito maior do que eu receberia. Aí ele vai, conversa com a esposa, conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com o empresário, ouve os companheiros. Não é fácil decidir. Aí eu te pergunto, se ele tivesse decidido ir para outro lugar, isso faria do Gomes menos homem, menos profissional, menos decente do que ele foi? Em absoluto. Sorte nossa que ele resolveu ficar pelo Palmeiras. E também, do outro lado, falou, olha, eu para ficar gostaria de ter um reajuste. Normal, natural. Quando as pessoas tratam as coisas de forma profissional, decente, ética, é assim que se espera. Me parece que nesse episódio todo mundo agiu como deveria agir. Quem não agiu de forma correta foi o Cruzeiro, que antecipou uma coisa que não estava fechada. Fora isso, Dudu, Palmeiras, Leila, e acho que de uma certa maneira também parte da direção do Cruzeiro, agiram de forma correta. O que atrapalhou, o que colocou, inclusive, a negociação em risco, e de fato ela arruinou, foi a malfadada nota no site oficial do clube, né? A gente acompanhando, claro, a gestão da Leila, às vezes até entrevistando, até as manifestações da Leila, a gente percebe que ela tem uma certa dificuldade ao ser contrariada, né? Ela tem essa dificuldade no jogo de cintura, às vezes, dependendo do assunto, pode não ter. Você acha que, de certa maneira, ela foi contrariada nesse aspecto, no sentido que ela disse, olha, para mim, o ciclo do Dudu encerrou, espero que ele cumpra a palavra, que ele vá para o Cruzeiro, boa sorte e tal. Ela meio que tinha colocado um ponto final na passagem do Dudu no Palmeiras, e ele, pelo contrário, fez ao contrário, não aceitou, e disse que vai ficar e tal, e porque até horas antes do anúncio dele,
a Mancha Verde tinha se manifestado dizendo assim, olha, o Dudu contou coisa pra gente, tem bomba aí, ele contou coisas que ele deveria vir a público e falar. Como ele falou que vai ficar no Palmeiras, então o pessoal já está esquecendo o que disse a organizada, mas a organizada disse como se tivesse uma bomba, assim, denúncias, né? Então, e falou que ia colocar para o Dudu, inclusive, se manifestar, porque ele teria dito aos integrantes da organizada. Como que você vê tudo isso aí, meu caro Guilherme Mendes? Primeiro, se de certa forma a Leila Pereira foi contrariada, e isso que foi colocado antes do sim, que ele vai ficar, diga ao povo que eu fico, no estilo Dom Pedro I, se de alguma forma essa bomba que tinha, essa denúncia que tinha, vai ficar por aí, fica por aí esquecido, ou seria bom a gente saber o que o Dudu disse à organizada? Bom, Fred, primeiro ponto, eu não quero exigir da presidente nada diferente do que eu exijo de mim ou exigiria de você. Você gosta de ser contrariado? Não, ninguém gosta, ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu não suporto. Aliás, tem um amigo que diz, toda vez que ele fala, fulano é legal, Beltrano é legal, ele fala para mim o seguinte, legal é quem concorda comigo. Essa é a resposta que ele dá. E acho que o que vale para mim, nesse caso, vale para a presidente. Se ela saiu de uma sala e disse, olha, está aqui acertado, vai pagar dessa maneira, vamos assinar, está tudo bem, todos felizes, vamos pensar na festa da despedida, papapá, papapá, papapá. E depois de tudo isso, passam algumas horas, o atleta vira e fala, olha, não é bem assim, acho que eu não vou ficar. É óbvio que ela foi contrariada, é óbvio que ela não ficou feliz, e ela poderia até ter tomado essa decisão, essa notícia, como uma traição. E parece que não foi isso que ela fez. Até porque ela sabe que permanecer ou não no Palmeiras não depende só dela, não é? Existe um contrato em vigor. Contrato. De modo que, se o Palmeiras quisesse despender, né? Não tem mais rescindir o jogador, ele teria que despender alguns recursos e rescindir, pagar a multa do atleta, e ok, ele está liberado. Não é isso que vai acontecer, porque o que era interessante era a saída do Dudu mediante negociação, não é a saída do Dudu pela saída do Dudu. Ele não vai sair do Palmeiras de graça, ele não vai romper um contrato, a não ser que ele queira, e ele também tem penalidades. É assim, acho que o torcedor precisa entender isso. Nós não estamos falando de uma coisa amadora, existem contratos, existem multas, existem sanções. A coisa não é assim, eu quero, eu deixo, não sei o quê. A presidente colocou, eu tenho expectativa de que ele honre o que ele me falou. Se ele não honrou, e no entanto, não assinou um novo contrato, página virada, que foi o que o Abel falou ontem no final do jogo. Página virada, ele tem contrato, vai cumprir contrato e vai jogar. Acabou. Então, esse episódio no Palmeiras, ao meu ver, está superado. Está superado pela presidente, está superado pelo Dudu e está superado pela comissão técnica. Quem pode tentar se valer desse episódio para ganhar alguns dividendos? Aqueles que, primeiro, querem causar uma instabilidade política e atribuir a ela algum tipo de responsabilidade, 1. E 2, a torcida que pode, em tese, bater no peito e chamar para ela a paternidade da permanência. Olha, ele só ficou porque eu fui lá e conversei. Legal. Se isso fizer bem para o Palmeiras, é aquela história, o Fred, eu não quero saber quem é o pai, eu quero saber do filho bonito, pô, entendeu? Se o Dudu ficar, desempenhar no Palmeiras, e se foi a mãe dele que o convenceu, a mulher, o Paulo Serdã, o presidente da Mancha, eu não quero mais saber, eu quero que ele vá lá, seja feliz, cumpra o contrato dele e dê alegria para o torcedor. Isso é que eu acho que é o importante. De modo que eu acho que o episódio está com a página virada. E acho que também um 4-0 depois desse que aconteceu encerra qualquer conversa, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Agora, se o torcedor vai xingar o Dudu quando ele entrar em campo, vai xingar a Leila, eu não sei. Isso pode acontecer. Agora eu te pergunto, Fred, você que cobre o Palmeiras há muitos anos, dos últimos ex-presidentes do Palmeiras, qual foi o que não foi xingado? Não tem. Todos são xingados. Todos. E em algum momento vão fazer alguma coisa que a torcida não goste. E todos eles são importantes, todos eles acertaram, todos eles erraram. Então, ter essa métrica, para mim, não significa nada. E acho que para a presidente, conhecendo a personalidade dela, significa menos ainda. Se o pessoal xingar, é capaz de até dar risada. E só para, antes de virar totalmente a página, que eu estou virando, a página está quase virando. Eu ouvi de alguns conselheiros conversando, assim, a gente vai conversando, tentando sentir a opinião, tentando saber o que estão pensando. A Leila também está aceitando o negócio porque daquela cesta de atletas da Crefisa, que era doação e virou depois empréstimo, tinham 2 casos ainda pendentes ainda, que era o Luan, que agora foi para o México, e agora o Dudu. E que, de certa forma, ela poderia já reaver antes da eleição
já zerar aquele débito que existia Palmeiras com a Crefisa. O que você pensa sobre isso? Será que isso também esteve à mesa no sentido de pensar-se nisso para já dar um basta nessa dívida, Guilherme? Certamente não. Por quê? E porque eu te digo por conta dos valores. Veja, a presidente fez a doação para construir lá, reformar o conjunto aquático, Sim. um valor muito similar do que esse que o Cruzeiro pagaria pela transferência do atleta, que seria o suficiente para quitar, entre aspas, essa dívida do Palmeiras para com a Crefisa. Então, assim, Fred, a presidente mostrou que adota diversos critérios para tomar suas decisões, mas nenhum deles até agora foi o critério do interesse pessoal, no sentido de reaver parte do dinheiro que ela colocou, até porque ninguém nunca colocou tanto dinheiro sem ser um patrocinador num clube como ela. Então, eu acho que ela não teria visto, porque o que você está dizendo é o seguinte: houve uma oportunidade aqui, vamos negociar o Luan, vamos negociar o Dudu, que é a chance que eu tenho de receber. Ela sabe que as finanças do Palmeiras são saudáveis. Se ela não receber nesse semestre, vai receber no semestre que vem, ou vai receber na venda de um próximo outro atleta. O Palmeiras pagou um valor muito maior, antecipando, quando tinha empréstimos com o presidente Paulo Nobre. O Palmeiras sempre honrou seus contratos, vai pagar agora a multa em razão da rescisão, como é que se fala, desastrosa, com a Samsung. Então, não há problema nenhum, o Palmeiras sempre foi um bom pagador. E ainda mais a presidente, sabendo que ela vai ter mais 3 anos de mandato, sabendo da saúde financeira do clube, você acha que ela estaria preocupada com os 20, 21 milhões que ela tem a receber do Palmeiras? Ela sabe que isso aí, num telefonema com um contrato bem assinado, entra da forma mais simples do mundo. Então, de verdade, acho que essa foi se passou na cabeça dela, foi a 99ª a prioridade nessa negociação. De verdade, eu acho que ela sequer considerou essa hipótese. Muito bem. Bom, assunto Dudu virada. Vamos para essa parte da política do clube, Guilherme. Comentário muito forte que a chapa da situação já teria definida, né? A gente sabe que teve algumas reuniões, movimentações, até o grupo do Pescamão no outro dia fez uma reunião com churrasco, 99 pessoas, já falei sobre isso já aqui. Até já pensando na eleição para conselheiro 2025. 2025 tem eleição para conselheiro, montagem de chapas e tal. E parece que já está se desenhando uma possível chapa da situação, né? Claro, Leila Pereira candidata à reeleição. O primeiro vice seria o Everaldo, do marketing do Palmeiras, né? O segundo vice, o Buozzi. Aí, terceiro, quarto, eu acho que a Maria Tereza deve ser a terceira. E o quarto vice seria o Nobu, né? Que é o do COF, né? Que seria ele aí, a chapa montada. O que você acha aí, meu caro Guilherme? Essa chapa aí é boa, tá ótima. O Buozzi só troca de lugar, mas segue aí na chapa. Ele que seria o postulante pós-Leila, né, 2027, caso se confirme a eleição, né, depois da última gestão de Leila Pereira, seria ele o postulante. Dizem que o Maurício Gagliotti também gostaria de voltar, mas eu sei que o Buozzi tem externado que ele se sente o próximo, né, ele seria o próximo aí da fila. Já vi essa história de próximo da fila, que depois não se confirmou na política do Palmeiras, mas ele se sente aí o próximo da fila. O que você acha, hein, Guilherme? Primeiro, eu acho que politicamente não há que se falar em fila, até porque política é momento, não é? Então, de fato, fazer projeção para daqui 3 anos, 4 anos, ou então 6 anos, né, depois de uma reeleição, é uma coisa que não faz o menor sentido, até porque a gente já viu o presidente que estava para assumir e não assumiu, Tancredo Neves, que nos dê exemplo. A história do Brasil é farta de vices que viraram presidentes, e isso acontece nos clubes também. De modo que a política, ela trabalha mais ou menos como as nuvens, né, de forma totalmente imprevisível. Essa frase não é minha, mas eu acho que ela externa muito bem o que acontece tanto na política interna do Palmeiras quanto na política nacional. Em relação aos nomes, eu não vou aqui tecer nenhum comentário sobre gosto desse, desgosto, até porque seriam opiniões particulares, pessoais, mas eu posso te adiantar que não tenho nada contra. Aliás, acho que o Buozzi, por mérito, por justiça, teria assim toda a legitimidade para pleitear a cadeira da presidente, inclusive antes dela, não é? Como sucessor do Maurício Gagliotti. O Everaldo vem fazendo um trabalho muito significativo no marketing, não é? Inclusive ganhando prêmios. Ele que foi uma grata surpresa, já que o mercado, num primeiro momento, agiu com muita desconfiança. Quando sai um nome consagrado do mercado, sobretudo do marketing esportivo, que era o nosso antigo diretor lá, Roberto Trinas, e vem
para a cadeira alguém que era novo, não era da área do marketing esportivo, né? Então, o mercado, eu converso com alguns agentes aí, tanto das empresas de material esportivo, quanto o pessoal da área de comunicação, todo mundo às vezes ligava, quem que é esse cara, não sei o quê, de onde tiraram, como é que ele é, como é que ele não é, enfim, queria saber informações, e acho que o Everaldo superou essa desconfiança inicial em relação ao nome e ao trabalho dele. Os demais, a Maria Tereza já é uma vice-presidente, uma pessoa muito ativa no clube, muito respeitada, acho que também tem plenas condições de desempenhar o papel novamente de vice, e o Nobu entraria como uma parte de uma pessoa que sempre colaborou muito com o Palmeiras e que em inúmeros casos renunciou a postos em que ele teria direito, e aí eu falo em eleições do COF, me parece que o nome dele teria sido acordado lá atrás, quando da eleição do Degon, para que não houvesse nenhum risco da situação perder aquela eleição, já que o Nobu não é um conselheiro vitalício e se tornaria vitalício na medida em que virasse vice-presidente da diretoria executiva ou então diretor, ou então presidente do COF, né? Então, me parece que a palavra dada lá atrás vai ser cumprida agora. O que eu coloquei na época, quando a presidente anunciou a primeira chapa, quando ela foi se inscrever como candidata, inclusive foi num jogo contra o Atlético Mineiro, aqui na volta do jogo da Libertadores, ou, perdão, no primeiro jogo, no jogo da ida, daquela semifinal em que o Hulk perde o semifinal, quarto de final, já não me lembro, que o Hulk perde o pênalti, foi nesse dia em que a presidente anunciou a sua chapa. E durante o jogo, no intervalo, só se falava disso, papapá. Por quê? Porque foi um processo feito de uma forma unilateral. A presidente escolheu os nomes, anunciou, falou, a chapa é essa e ponto, não é? Diferentemente da escolha dela como presidente, não houve conversas, pelo menos com grande parte do conselho. Talvez tenha havido com alguns líderes. Aí você citou o VB, acho que a UVB indicou o nome do Tarso, que também tinha trânsito junto à torcida uniformizada. Mas o Tássio, coitado, ele ficou ruim dos dois lados, né? Então, Com o presidente e com a torcida, hein? e a presidente parece que já confidenciou, não só para pessoas próximas, para diversas pessoas, porque ela se arrependeu da montagem da chapa. Isso não sei se é verdade ou não, mas inclusive a Neive também é outra que perdeu muito espaço, né? A Neive também. Isso é voz corrente no clube, Sim. a ponto de que ela não vai reconduzir a chapa. Acho que esse é um indicativo, não é? O natural seria o quê? Se for o caso, tem que mudar. Repetia todos, né? Claro. Uma chapa vitoriosa normalmente vale a máxima de que time que está ganhando não se mexe. A administração está ganhando, mas ela vai mexer na chapa. Eu espero só que dessa vez o processo seja ao contrário, não é? A presidente, ela representa um grupo político, ela não detém um grupo político. Então, seria muito interessante, até do ponto de vista da legitimidade dos novos vices, que ela conversasse com os conselheiros que a sustentam politicamente, de modo que eles pudessem, de alguma maneira, opinar, externar suas posições, não que ela necessariamente esteja vinculada, mas veja, a chapa ela tem que ser votada no conselho. Sim, ela tem que passar pelo filtro. Pelo filtro. Então, eu acho que é de bom alvitre e é de bom grado se a presidente colocar e submeter esses nomes à aprovação da sua base, que é uma base maioria, ela não vai ter dificuldade alguma em passar no filtro para concorrer, claro que não. Hoje ela detém mais de 2/3 do conselho, apoiando a gestão dela, mas seria bom, sim, consultar as pessoas mais experientes, que conhecem mais o clube, sobre esses nomes. E o que eu tenho ouvido do Everaldo só é isso. É uma pessoa muito nova, é uma pessoa que nunca ocupou diretorias, é uma pessoa que não conhece a política do clube, veio de fora sem viver o dia a dia do Palmeiras de uma forma mais pormenorizada, até porque o marketing ele fica afastado do clube, né? Ele fica lá na academia de futebol, então, ou seja, não é uma pessoa que está ali no dia a dia convivendo com o associado e tal. Acho que essa crítica é sim muito válida. Acho que para quem vai exercer o cargo de primeiro vice, que numa fatalidade, numa eventualidade, vai sentar na cadeira da presidência do Palmeiras, essas respostas têm que ser dadas. Eu acho que essa satisfação tem que ser dada. A justificativa do porquê da escolha, a sabatina do escolhido perante os seus pares, né, a demonstração das credenciais, não só éticas, que ele tem de sobra, mas, sobretudo, técnicas e políticas para ocupar, porque o presidente é, sobretudo, um cargo político, diferentemente do marketing, que é um cargo eminentemente técnico, das finanças e de outras áreas que são jurídico, que são eminentemente técnicas, a presidente não. A presidência e a vice-presidência é um cargo eminentemente político.
você tem que dialogar com o conselho, dialogar com o COF, dialogar com o associado, saber se de fato ele reúne esses predicados. E aí sim, depois de feita essa análise prévia, não é? E havendo a concordância, acho que aí sim a presidente indicaria a sua chapa. Eu entendo que, pelo menos se fosse eu no lugar dela, eu faria dessa maneira. Isso não fere em nada a vontade dela e, pelo contrário, só legitima o processo de escolha, não é? Mas com uma gestão personalista que ela tem, difícil isso acontecer, né, Guilherme? Acho que, assim, eu tenho ouvido também em relação ao Everaldo, esses questionamentos, isso que você disse é o que realmente a gente tem ouvido, mas a gente percebe, por exemplo, ela confia muito no Everaldo, que é do marketing do Palmeiras, ela é uma confiança da Mas eu gestora. confio também. Veja, Não, acho que não, a sim, questão mas é... assim, é uma relação que ela tem uma confiança do profissional e que ela confia em colocá-lo como um primeiro vice. Tamanha importância que é ser o primeiro vice, né? Como, por exemplo, o Emerson, do financeiro, que ela está apostando nele, qualificando o Emerson, inclusive, do financeiro, né, para ter condições aí de ser realmente como se fosse um CEO financeiro, um profissional da área financeira, que ela deposita muitas fichas nele também, hein, Guilherme? Assim, Fred, ninguém se torna uma empresária de sucesso com múltiplas empresas como a presidente Leila se ela não tiver o tirocínio e o faro da escolha. Sem dúvida, ela tem essa habilidade de se cercar de bons nomes, de escolher bons nomes, fazer boas opções. Volto a dizer, a questão toda não é o mérito do acerto ou não dela em escolher um nome. A questão está muito mais em esse nome ser aceito pela coletividade do que ela acertar a escolha. Eu não tenho dúvida que o Everaldo reúne todas as credenciais para estar no marketing e acho até que reúne as credenciais também para estar numa vice-presidência. Agora, isso tem que ser validado, tem que ser percebido se a coletividade também entende dessa maneira. Porque muitas vezes a pessoa tem qualidades, mas as pessoas não a percebem dessa maneira. Então, é mais importante até do que muitas vezes ser, parece aquela história da mulher de César, tem que ser e parecer. O ser, eu não tenho dúvida que está cumprido. Agora, e o parecer? Aquele conselheiro mais antigo, que tem 20, 30 anos de clube, ele aceita uma pessoa de 2 mandatos assumir uma vice-presidência, sendo que às vezes ele que dedicou uma vida inteira ao clube não tem espaço? Pergunta 1. Segundo, o fato de não ser conhecido do associado. O associado vai saber quem é o vice, ele vai poder bater na porta e falar, pô, esse cara me representa, esse cara é o cara que, se a Leila se afastar, morrer, acontecer alguma coisa, vai comandar o meu clube de coração. O associado tem essa percepção? 2, isso é que eu acho mais importante, é a legitimidade. Saber escolher, eu não tenho dúvida que a presidente Leila sabe. Agora, ela precisa, talvez, fazer o segundo passo. Na primeira escolha, na composição da primeira chapa, ela própria disse, escolhi mal. E se arrependeu, não disse a mim diretamente, não disse a mim, mas disse a interlocutores próximos que tinha se arrependido das escolhas. Aí fica a pergunta, será que não pode escolher errado novamente? Todos nós somos passíveis de erro. Então, eu acho que quando a gente ouve mais gente, a nossa chance de errar ou a nossa chance de enxergar algo que a gente não vinha enxergando aumenta. Eu sou o tipo de pessoa que, quando vou tomar uma decisão, seja no âmbito daqui da minha família, da minha casa, do caso dos meus negócios, eu procuro conversar com a maior quantidade de pessoas possível, das mais diferentes origens, tanto do cara mais simples ao cara mais letrado, do mais rico ao mais pobre, porque cada um tem uma visão diferente. E às vezes o cara, uma pessoa que você fala assim, meu, esse cara não vai ter nada para me falar. Ele às vezes te traz uma nuance, te traz uma informação que você fala, eu não tinha pensado nisso. Porque a verdade nunca está num único lugar, a verdade está em múltiplos lugares. Então, quanto mais gente você ouvir, a chance de acertar é maior. Espero que a presidente tenha essa sabedoria. E ela é uma pessoa que mostrou que pode cometer erros, mas não comete os mesmos erros. Ela é uma pessoa que mostrou uma capacidade de aprendizado muito grande. Ela hoje é uma outra pessoa na relação com o conselheiro, é uma outra pessoa na relação com o associado. Ela dá um show no que diz respeito ao aprendizado. E acho que espero que ela também tenha aprendido nesse processo de escolha de composição da sua chapa. Ela vai vencer as eleições? Eu não tenho dúvida. Volto a dizer, se ela escolher ali cachorro, gato, papagaio e passarinho vice, ela está eleita. A questão não é essa. A questão é, essas pessoas que vão ser escolhidas vão ser as melhores para ajudá-la na missão de administrar o Palmeiras? Vão ser as pessoas que o associado vai olhar e vai falar, eu estou feliz, porque essa pessoa que me representa, a escolha dela é justa, a escolha dela é legítima? Essa é a pergunta que eu, como candidato a presidente do Palmeiras, caso fosse, me faria.
E você gostaria de ser um dos vices, Guilherme? Seria uma honra, claro que seria. Seria uma honra, não só da Leila, como de qualquer... Ser vice-presidente do Palmeiras é estar na história do clube, não é? É estar na história do clube. Agora, também, ocupar um cargo só por ocupar, acho que não faz muito sentido. Na história recente do Palmeiras, nós tivemos esse problema. Muitos vice-presidentes, e na gestão do Maurício Gagliotti, isso aconteceu de forma muito marcada, romperam, se afastaram da gestão do clube e mal e mal se apareceu lá nas festas ou no site com o nomezinho lá, primeiro vice, segundo vice. Isso aí não significa nada. Título, posto, para mim, pelo menos, não me envaidece, não me acrescentaria nada na vida. Agora, se for para ocupar um cargo e esse cargo, de fato, tiver uma função, olha, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo, me foi dado esse espaço, aí seria legal. Para ser um vice decorativo, como na história recente do clube nós tivemos diversos, aí, de verdade, não me interessa. Outra coisa já está sendo costurada, né, Guilherme, em relação à presidência do Conselho Deliberativo, né, o Alcir seria aí o candidato apoiado pela Leila, ele é o atual presidente do Conselho Deliberativo, a eleição só em fevereiro, teremos para conselheiros, para presidente e vice do Conselho. E aí o Alcir seria aí mantido pela Leila como apoio e para ele tentar a reeleição. Fala-se do COF também, que poderia ter uma mudança em relação à presidência do COF. O vice também do Conselho Deliberativo também é muito comentado. O que você tem já participado dessas conversas também? Isso porque é um assunto que está sendo discutido também no clube. Não, tem se falado muito sobre isso. Em relação à presidência, ao presidente Alcir, o que acontece? Eu tenho ouvido duas coisas. Primeira, é natural a recondução. Historicamente, no Palmeiras, se concede um segundo mandato ao presidente do conselho. Se ele vem desempenhando um trabalho mediano a contento, se dá essa oportunidade. Me parece que o Alcir está nessa categoria. Muito embora ele não tenha conduzido, pelo menos nesse primeiro ano, né, até o momento da sua presidência, nenhuma votação, nenhuma discussão relevante para o clube. E o clube tem muitos assuntos a serem tratados. Eu mesmo falei com ele já por diversas vezes, falei, Alcir, está na hora de nós fazermos uma reforma estatutária. O Estatuto do Palmeiras é obsoleto, o Estatuto do Palmeiras é ultrapassado, o Estatuto do Palmeiras é machista, nós temos que mexer nisso. E ele me disse que não seria o momento, pelo menos num ano como esse, em que você vai ter eleição para a presidência, em mexer nisso, e até porque ele acertadamente considera que só faz sentido mexer no Estatuto desde que haja apoio da presidência e apoio da direção. Algo que me parece, pelo que ele me disse, não está no momento. Existir para esse momento, eu não digo que para sempre, mas para esse momento não. Então, ou seja, ele tem uma presidência apagada, no sentido de conduzir votações relevantes. Não houve. Não houve eleição para vitalício, não houve uma só, não é, que deu aquele chabu todo, mas não houve nenhuma reforma estatutária significativa. Houve o questionamento ainda no mandato dele sobre a legitimidade das urnas, que foi algo muito ruim, muito desgastante para a história do clube. De modo que, acho que para um segundo mandato, caso ele venha a ser reconduzido, ele de fato vai ter que ter um papel de destaque se ele quiser deixar um legado para o clube, não é? Na minha presidência eu reformei o estatuto, na minha presidência eu implantei e tal. E os últimos presidentes tiveram importantes Serafim, sim. Tanto no que diz respeito à votação, quando o voto passou a ser direto, depois agora a redução de vitalícios, cada ex-presidente de conselho lá deixou a sua marca. Até agora o Alcir não deixou a dele. Espero que haja tempo para que ele mostre um bom trabalho aí no final do mandato, e se isso acontecer, naturalmente ele vai ser reconduzido, ou pelo menos vai ter apoio para a recondução. Você falou das urnas eletrônicas, eu lembrei uma coisa, Guilherme, desculpa estar cortando. Porque quando as urnas eletrônicas do TRE, o Palmeiras foi o primeiro clube a ter urnas eletrônicas. Eu lembro muito bem, eu estava na Jovem Pan, eu fui ao TRE, eu sabia que o De La Mônica iria lá, e o De La Mônica na Kombi do Palmeiras, o presidente do Palmeiras ia de Kombi, tinha um carro de exposição, mas ele preferia ir de Kombi. O De La Mônica foi lá até o TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, e aí foi liberado as urnas, né? O Palmeiras foi o primeiro clube, isso lá em 2004, 2005, eu não lembro agora o ano, início dos anos 2000 aí, na primeira gestão, acho que já foi na reeleição do De La Mônica que foi feita as urnas eletrônicas. E ele estava lá tal. E aí há uma discussão agora da utilização das urnas, Guilherme, que o pessoal queria de novo as urnas eletrônicas da TRE, não esse sistema que é feito hoje, que muita gente reclama que às vezes dá problema, não dá. O que você pensa? Eu acho que o Palmeiras sempre esteve na vanguarda em relação às melhores tecnologias, às melhores práticas. Isso não diz só
quando a gente fala de eleições. De modo que a urna eletrônica é, sem dúvida, um sistema revolucionário, apuração rápida, segura, mas quando eu digo isso, eu digo da urna eletrônica oficial, da urna eletrônica da Justiça Eleitoral. Essa eu tenho plena convicção de que é inviolável, de que é segura, de que é exatamente o instrumento meio, né, um meio democrático para se atingir o resultado político eleitoral de uma determinada disputa. Nessa eu confio 100%. Nas demais, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu não conheço muito os sistemas. Eu não sei quais são as camadas de segurança, eu não sei quais são os mecanismos de criptografia, isso tudo eu não sei. O que eu sei é que as empresas que prestam serviço para o Palmeiras prestam serviço também para inúmeras outras entidades, sindicatos, associações, todas elas muito respeitáveis. Então, eu imagino que uma empresa dessa não aceitaria nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de quebra de ingerência, porque ela tem um nome a zelar, né? Uma empresa dessa, a única coisa que ela tem como patrimônio é a sua credibilidade. E acho que ninguém deixaria de ter um espaço no mercado por conta de uma eleição num clube social, seja ele o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Paulistano, uma Harmonia, qualquer um que seja. Nenhuma empresa se prestaria a esse papel. E o Palmeiras também não foi contratar empresas de fundo de quintal. Ele pegou empresas que tenham determinadas credenciais, de modo que eu acredito, sim, piamente na confiabilidade do voto. Melhor seria se fosse a Justiça Eleitoral. Por essa eu ponho minha mão no fogo, as duas mãos e a cara. Agora, essa das empresas, eu talvez coloque uma mão só. Acho que essa discussão é a menor, né? O que na época me incomodou, quando várias pessoas vieram me perguntar a esse respeito, era na possibilidade disso ser usado como um argumento de escolha, não é? Então, assim, se eu votar e alguém souber do meu voto, então eu vou votar diferente? Isso é ridículo, não é? Isso é ridículo. Tanto é que eu propus, vamos fazer votação aberta. Se quiserem, voto aberto. Ou então, ao contrário, vota fechado como era, no papelzinho. O que não dá é para ter desconfiança quanto ao meio, não é? Se você acha que deve ser votação aberta, e aí, para votação aberta, não pode ter cargo de conselheiro na diretoria, essa é a outra face da moeda, não é? Porque senão tem gerência, tem pressão, tem ameaça, ou então faz a votação fechada. E aí faz a votação fechada como foi, ou no meio digital, como é a urna eletrônica, ou então no papelzinho, não tem problema nenhum. O que não dá só é para usar o argumento de que, olha, você vai votar secreto, mas no fundo, eu vou saber o seu voto. Aí isso é ridículo, né? Isso é ridículo, acho que é de uma pobreza argumentativa enorme, e mais pobre ainda é quem acredita nesse tipo de coisa, né? Ou pelo menos se curva, não tem espinha dorsal e vergonha na cara de honrar no fechado o seu voto em aberto, né? E a gente sabe que, infelizmente, o ser humano acontece isso também, né? A Leila Pereira olhando o mapinha assim, só vendo, votou na oposição, não votou em mim. Então, isso é uma outra coisa que falam. Não, as votações aqui, determinadas votações são abertas, porque sabe que se for fechada que a diretoria perde, que a presidente perde. Não é o que vem acontecendo, né? Não é o que vem acontecendo. Então, quer dizer, isso é de uma maneira, uma desonestidade para as pessoas que estão ali representando o clube, não é? As pessoas podem ter opinião e ora vão concordar com o presidente, ora não vão, e esse tipo de coisa não engrandece o Palmeiras, né? Eu acho que todo mundo deveria ter a liberdade de votar de forma secreta. E aí quem vai vencer? Quem tiver o melhor argumento, né? Não vai ser por pressão de cargo, ingresso, camisa, jantar, pizza, e nem muito menos medo. Vai ser na força dos argumentos, não é? Quem tiver bons argumentos e bons motivos vai ganhar. Eu acredito nisso. Tanto é que essa é a regra nacional, não é? O voto é secreto, universal e sigiloso. É isso que diz. Por que no Palmeiras não é assim, né? E você falou da pizza, a última reunião do conselho voltou a ser pizza. Cadê? Tava tendo prato bonito, entrada, sobremesa. Voltou pra pizza. Vou falar com a Leila Pereira, não pode um negócio desse. Eu, particularmente, prefiro a pizza. Eu prefiro a pizza. Eu quero fazer a máxima de que no Palmeiras tudo acaba em pizza, no melhor sentido. Guilherme, só até aproveitando também, eu lembrei de um assunto que eu conversei com o pessoal da oposição, até com opinião, e teve um assunto peculiar, que a Leila Pereira colocou lá no clube uma placa homenagem a um tio do Lamáquia, que esse tio teria, o parente próximo do Lamáquia,
esse que teria feito com que o Lamarca, o Zé Roberto Lamarca, marido de Leila Pereira, fosse aí, se tornasse palmeirense, ela colocou a placa lá. O que a gente sabe, né, pelo Estatuto do Palmeiras, qualquer homenagem, qualquer placa, qualquer coisa que você vai fazer, precisa passar o voto no COF, no Conselho de Orientação e Fiscalização, para referendar e aprovar. Ela teria isso com o pé nas costas, porque de 15 do COF, 13 são da situação, 2 são da oposição, e mesmo da oposição ninguém ia votar contra por causa da placa. Mas ela não fez isso e colocou a placa lá. E eu fiquei sabendo, assim, que teve gente que, quem foi lá falar, se deu mal. Ela não gostou, que foi lá falar com ela, para olha, não é melhor você votar lá, deixar, vou colocar lá no COF, a placa já com a placa já instalada. Coloca lá no COF, vota lá, só para deixar o oficioso oficial, né? Então, e parece que ela não gostou. E aí, Guilherme, se fosse você iria falar lá para ela passar pelo COF? Você está falando Serafim Del Grande, né? Bom, você está nominando aí, tá pronto aí, tá pronto. Ele mesmo. Não, veja. Que foi um grande aliado. E até outro dia era um grande aliado da Leila Pereira. E hoje. Fred, deixa eu te falar uma coisa. O presidente Serafim, presidente do conselho, foi por vezes duramente criticado por muitos conselheiros, inclusive por mim, porque ele assumiu uma postura muitas vezes subserviente à diretoria executiva, colocando votações de forma assodada, fazendo coisas procedimentalmente equivocadas, e eu sempre disse isso a ele, e depois registrei disso ao Paulo Boas, depois disse ao Alcer, sempre preocupado com os procedimentos, porque os procedimentos é que garantem a legitimidade das votações, dos processos, não é filigrana, não é frescura, não é burocracia. É você seguir as regras numa instituição. E o que une as pessoas em torno de uma instituição são as regras, não é? O que nos faz ali sócios do Palmeiras com direitos e com obrigações, nada mais é do que o estatuto e o regimento interno do clube, código de ética, enfim. Os documentos que cercam ali o convívio dessas pessoas. Um vem do Amapá, o outro vem do Rio Grande do Sul, o outro vem de Perdizes, o outro vem de Santana, todos se reúnem ali, e o que rege essa convivência? É o respeito às regras. Essa regra parece que foi desrespeitada quando se colocou a placa lá em homenagem a essa pessoa, que eu não conheço. Não acho que seja também algo grave, até porque a presidente, como você bem falou, teria toda a facilidade em aprovar essa honraria no Conselho. Eu quero atribuir isso à pressa e à eficiência que a presidente cumpre as suas missões. Ela é muito rápida, ela quer logo fazer, e talvez ela tenha atropelado o procedimento de aprovação no COF, que depois veio a acontecer, não é? Veio a acontecer, mas aí eu tenho que render as minhas muitas homenagens ao presidente Serafim, porque hoje, muito embora ele já não tenha o poder da caneta que ele tinha há tempos atrás, ele tem algo muito mais forte do que a caneta, que é a imagem, o respeito, a respeitabilidade perante os seus pares. E quando ele, diferentemente de outros que teriam o poder de se levantar contra esse equívoco, e eu vou tratar como um erro, de verdade, eu não quero crer e acredito que a presidente não quis passar por cima do COF, não quis passar por cima de ninguém, foi tão somente um equívoco, tanto é que o COF depois aceitou votar e aprovou, não é? Eu acho que foi, de fato, um erro. Mas ele teve a decência, ele teve a hombridade de levantar e falar, olha, presidente, calma, vamos fazer a homenagem, não há problema nenhum, até porque a homenagem não é da Leila, a homenagem é do Palmeiras. Isso é muito importante ficar claro. Quem está sendo homenageado no território do clube é a pessoa que recebe a placa pelo clube, não é nem pela presidente, nem pelo vice-presidente, nem pelo marido da presidente. É o Palmeiras homenageando uma figura importante. Então, eu fiquei muito feliz em ver que o ex-presidente Serafim teve uma postura altiva, respeitosa. Muitas vezes ele não foi respeitoso com o conselho e gritava e se destemperava, e isso também é algo que me incomodou demais. Mas dessa vez me parece que ele teve uma postura respeitosa só de fazer um alerta. Olha, não é o caminho adequado. Ninguém está indo contra a homenagem. Nós só estamos dizendo que precisa passar por um determinado procedimento. Ele foi íntegro, foi correto. E nesse sentido, merece aqui todo o meu respeito. E quanto ao mérito da homenagem, não vejo problema algum. O clube, para quem anda ali e vê, o clube é cercado de placas de membros do conselho, membros de diretoria, arquitetos. Para quem vai na academia de futebol, tem placa homenageando o arquiteto que fez o trabalho do complexo, placa de doações.
é uma forma carinhosa e respeitosa da Sociedade Esportiva Palmeiras reconhecer aqueles que com ela, de alguma maneira, colaboraram. Acho que no mérito a honraria é devida, é honesta, não há problema nenhum, mas, de fato, houve esse atropelo. Parece até a passagem do Cruzeiro, né? Teria sido irretocável se não fosse a pressa. E aí o que acontece? O presidente Serafim se colocou, houve ali uma discussão, mas eu acho que também tudo isso vai ser separado e vai ser superado, porque ele é uma pessoa que tem serviço. Ele foi muito leal ao casal, né? Ele sempre foi muito leal, né? Não, então, mas aí que tá, Fred, eu acho que a lealdade dele não é nem tanto também, né? Também. Mas eu acho que a lealdade dele é a história de vida dele e a lealdade dele é ao Palmeiras. Isso é que é importante. O presidente que está na cadeira passa, ontem foi o Tirone, foi o Paulo Nobre, foi o Beluso, agora é a Leila, amanhã vai ser um outro qualquer. Como bem a presidente disse hoje, o Palmeiras é maior do que qualquer um. É maior do que um ídolo, é maior do que o Abel, é maior do que um presidente. O Palmeiras é eterno. E acho que nesse capítulo em especial, o presidente Serafim foi muito íntegro em dizer, olha, nós temos que seguir as regras. Vamos devagarzinho, vamos passar lá, aprovar e tal. Se ele vai ser punido, se eles vão fazer cara feia para ele, se ele vai deixar de frequentar camarote, sei lá o que vai acontecer com ele também. Já está acontecendo. Então, eu não sei, porque eu não me atenho muito a essas questões ali de como é que se fala? Palacianas. Mas de modo que se isso vai de fato acontecer, eu acho que ele teve a atitude correta. E espero que não aconteça, porque de verdade eu acho que ele não é merecedor nesse caso. Ele seria merecedor lá atrás, quando ele errou. Errou várias vezes em colocar votações para a Assembleia Geral que não poderia, errou no procedimento de algumas votações. E se ali ele não foi punido, no meu entender, ele não deveria ser punido por ter feito certo. Essa é a minha opinião. Ô, Guilherme, a gente está indo para o caminhar do final do nosso papo aí, mas eu tenho que pegar as suas opiniões. Primeiro, você acha que a Crefisa continua no patrocínio de camisa ou você acha que teremos aí uma troca? Não sei dizer. O que eu tenho ouvido é que o Palmeiras vem sendo muito procurado com propostas melhores do que a atual, porque o que também seria natural, não é? O momento, volto a dizer, quando a Crefisa assina lá atrás, a situação esportiva do Palmeiras era uma. Depois disso vieram 2 brasileiros, 2 Libertadores, 5 semifinais de Libertadores seguidas, 2 mundiais de clube. A marca Palmeiras mudou muito nos últimos anos. Então é natural que a proposta melhore. Acho que nós vamos ter um patrocínio que vai ser o maior do Brasil. Não sei se vai ser da Crefisa, se vai ser do PicPay, do BID. Nós temos ouvido aí vários nomes. Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. O Palmeiras é um dos poucos clubes que não tem patrocínio master dessas casas de aposta, né? Acho que isso também é uma menção honrosa que o Palmeiras deve receber, mas também não vejo nenhum problema que tenha, até porque, né, dos 20 times da Série A, 17 tem patrocínios de casa de apostas, o que mostra também que o jogo é legítimo, né? Porque você já pensou, se a casa de aposta fosse manipular o resultado, ia manipular para quem, né? Só empate. São 17 patrocínios diferentes, quem que vai querer perder, né? Enfim, mas é que isso aí às vezes passa na cabeça fantasiosa de parte da população. De modo que eu acho que o nosso patrocínio vai ser um dos maiores, e acho que a Crefisa vai estar na disputa. Eu acho que tem que estar na disputa, porque é uma parceira de primeira hora, não é? E acho que a presidente também vai decidir de acordo com a melhor proposta. Se for a da Crefisa, parabéns. Se não for, vai ser uma melhor e bola para frente, né? Até o final do ano nós temos dinheiro em caixa. Preocupante é a situação do Corinthians, que, como o presidente disse, não tem um gato para puxar pelo rabo, não tem R$1 em caixa e também não tem ninguém querendo patrocinar. Aí sim é preocupante, né? No nosso caso, nós estamos escolhendo, né? Aliás, até isso também, a gente vai lembrando, porque eu entrevistei o José Corona, que se manifestou na última reunião do Conselho Deliberativo, lembrando o contrato do Corinthians, porque a presidente disse na coletiva que se fosse comprovado que o contrato do Corinthians era 120 milhões, ela aumentaria o patrocínio. Aí ela teve a discussão e tal, e o Corona falou que tinha, inclusive, a cópia do contrato. Você acha que a presidente não deveria, então, aumentar? Porque o contrato existiu. Ele exibiu a cópia do contrato, e acho que se a referência foi essa, é uma referência que agora caiu, né? Porque o contrato do Corinthians não valeu durante o quê? 6 meses? Acho que menos que isso, né? Menos. Bem menos que isso. Então, quer dizer, mostra que talvez os 120 milhões não fossem de fato a melhor proposta. Já vista que eles não esperaram a segunda chance para pular fora, né? Acho que viram o barco furado que eles tinham entrado, né?
Mas, de repente a Vai de Bet vem e oferece os 120 milhões para o Palmeiras, vai ser bem-vinda, não é? Vai ser muito bem-vinda. Te garanto que mais visibilidade e mais alegria desportiva do que o Corinthians, o Palmeiras vai entregar para eles. Quem sabe eles vão lá no Everaldo e entregam uma carta proposta. Vai ser muita alegria. Que beleza. Imagina, ia ser engraçado. No Palmeiras não vai ter laranja, hein? No Palmeiras não vai ter laranja, não vai ter tiazinha não sei da onde, que assinou contrato, que levou comissão. Aqui é tudo dentro das regras de compliance, né? o Guilherme, então, já para agradecer muito a sua gentileza aqui com a gente do A Bola Não Para, eu tenho perguntado para a oposição toda vez. E aí, tem candidato? Tem candidato? Tem candidato? O que você está achando aí do movimento Avante Palmeiras nesse momento, que até agora você acha que eles estão com dificuldade, já estão escondendo? Qual que é a sua opinião? Eu acho que tem muitas dificuldades, não é? Porque o que acontece? Você tem na oposição diversas oposições. Você tem uma oposição ligada ao presidente Paulo Nobre, né, que não dialoga muito bem com parte de uma outra oposição ligada ao ex-presidente Mustafa. Por outro lado, você tem um grupo pequeno de pessoas que ali estão gravitando em volta dos meninos que voltam mais para a torcida e ocupam a palestra e esse lado, mas que são muito pouco representativos no que diz respeito à quantidade, né? Não as pessoas. Eu tenho muito carinho por eles, não estou aqui diminuindo o trabalho nem a importância de ninguém. Eu só digo do ponto de vista da quantidade de conselheiros, né? Enquanto você tem ali, talvez, Mustafa com 60 a 80, você tem ali o Paulo Nobre com 15, 20, também não passa muito disso. Esse grupo é um pouco menor. E eles pensam tem visões totalmente diferentes, né? Um pensa A, o outro pensa Z. E nessa hora é difícil você conseguir harmonização, né? Harmonizar os interesses, os pensamentos. Nas últimas eleições, conseguiram, né? De uma certa forma, com a candidatura do Genaro, né? Contra o Maurício. Quando foi contra a Leila, não conseguiram, de modo que não lançaram sequer candidato. Mas agora eu torço que consigam. Eu acho que a oposição, em qualquer regime democrático, é muito importante. Realizar fiscalização, colocar ideias diferentes, como eu te falei, ouvir diversos pontos de vista, isso é muito importante, é muito engrandecedor. Tanto é que nas empresas que tem um dono, tem uma pessoa que comanda, existem o quê? Os conselhos, não é? As empresas pagam para ouvir opiniões diferentes. Isso é o papel do conselheiro de administração. É aquele cara que recebe um salário para pensar a empresa, para ir lá dar a opinião dele livremente. Ou seja, se ter opinião divergente é importante numa empresa gigantesca, como qualquer essas que a gente fala aqui, a Cosan, Petrobras, os bancos pagam muito bem os seus conselheiros, por que não num clube a opinião divergente não teria importância? Eu acho que ela tem muita importância. E é uma coisa que eu lastimo no Palmeiras, porque grande parte dos conselheiros da situação, que poderiam fazer, às vezes, desse conselho de administração, ou seja, alguém que chega na presidente e fala, olha, espera um pouquinho, vai mais devagar, alguém que poderia ter virado para ela antes de botar a placa, falar, presidente, espera um pouquinho, espera mais 15 dias aí, vamos passar primeiro no COF. A presidente, às vezes, fica sozinha. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Elas têm medo de desagradar, elas têm medo de serem mal interpretadas. Mas o Palmeiras não é um lugar de covardes. O Palmeiras é um lugar de gente corajosa. E foi assim desde sempre. Então, esse eu acho que é um problema que a presidente enfrenta em particular. Como ela é uma pessoa de uma posição financeira diferente dos demais ex-presidentes, e como ela vem sem um histórico de convivência dentro do clube, ela está muito isolada. Não isolada politicamente, até porque a base de apoio dela é a maior da história dos últimos 5, 6 presidentes. Ela está isolada no que tange aos conselhos. Pouca gente está disposta a falar com a presidente, pouca gente está disposta a orientá-la. O pessoal está ali mais para bater palma, ganhar presente, alguma coisa do tipo. E isso de Comer verdade pizza. não... Hã? Comer a pizza. Não, mas a pizza é do clube, não é dela. Mas é oferecida por ela, pô. Os jantares são pagos pelo Palmeiras, não é por ela. Então, assim, é importante dizer que acho que há um amadurecimento institucional, tanto dessas pessoas quanto dela. Hoje já se pode falar muito mais. Ela também acho que está muito mais disposta a ouvir. Você fala, Guilherme, por exemplo, você a procura, você conversa com ela? Todas as vezes que eu acho que tem algum assunto relevante, eu a procuro. Inclusive, fiz uma reunião com ela agora, faz umas 3 semanas. As reuniões duram muito rápido, 6, 7 minutos, porque ela é objetiva, cirúrgica.
assunto 1, eu fui com 7 assuntos. A reunião acho que durou 15 ou 16 minutos e eu já tinha esgotado os assuntos, porque com ela é assim, pá, não tem meias palavras, entendeu? Vamos, não vamos, vamos fazer, fala com fulano, fala com Beltrano, é jogo rápido. Até porque também o tempo dela é um tempo raro, né? Não dá para ficar ali de conversa fiada, nem comigo, nem com ninguém. O que não quer dizer que ela não possa ouvir opiniões diferentes e, de repente, até se orientar por elas, né? Esse é o ponto que eu bati, tanto na escolha da chapa, quanto na escolha de determinados procedimentos. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente inteligente. Dessa vez, ela recebe bem? Ela recebe bem, Guilherme? Ou ela, como que é quando você fala? Bem, as ideias ou... Ela ouve e responde? Ouve e fica quieta? Como que é normalmente a Leila? Responde, o Fred. A Leila é exatamente isso que apareceu hoje na entrevista lá para o Sport TV. É direto, é curto e grosso. Aconteceu isso, a coisa foi assim, assim, assado. E na grande maioria das vezes, até ela prova isso. Eu acho que ela não quis exibir provas nem nada, porque não é o caso, né? Nós estamos falando numa negociação a portas fechadas. Só faltava ter que gravar, ter que sei lá o quê. Mas não há necessidade. Mas você vê, ela em nenhum momento disse, olha, não estou sabendo. Ela poderia. Foi o que você bem falou. A regra no mundo do futebol é tapinha nas costas, fingir que não vi, deixa para lá. Meias verdades. É direto. Você vê que ela foi lá na CPI no Congresso falar da manipulação de resultados, enquanto um ambiente totalmente de tapinha nas costas, de meu querido para lá, não, é pá. Vamos fazer, vamos processar, vai ter que provar, não vai ficar assim, e é assim que tem que ser. Eu acho que ela está corretíssima. E não é por isso, não só por isso, que ela vem sendo cotada para assumir amanhã a CBF, enfim, postos que venham a comandar o futebol de uma maneira diferente. Porque o futebol brasileiro está num estágio de letargia e de fracasso há muito tempo. As organizações, as competições são mal organizadas, a séria crise de credibilidade na CBF. Você vê que nós tivemos escândalos de várias ordens, os últimos ex-presidentes foram todos presos, né? Então, quer dizer, aí vem atentado e problema sexual. Então, quer dizer, falta ali, de fato, uma representação legítima. O futebol brasileiro precisa de novos nomes. Se vai ser a Leila, eu não sei se vai ser ela a ser presidente, mas certamente ela vai ser uma das protagonistas desse novo processo. Até fiquei sabendo uma vez, ela até já acompanhou não sei se ela acompanhou ou foi informada das suas manifestações aqui no Bola Não Para, inclusive. Eu fiquei sabendo, inclusive. Ela acompanha, ela é informada, muito bem informada. Óbvio que ela tem assessores para isso, né? Claro. Um dos assessores, confesso, falou, pô, Fred, faz umas lives menores aí que eu tenho que ir assistindo aí, 1h30, 2 horas. 1h30 que nós estamos aqui falando, o pessoal vai ter que ficar lá 1h30 assistindo. Desculpa os assessores que estão assistindo aí, mas aqui o papo tá legal, então é por isso. Muito bom. Bom, então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o Bola Não Para. Um abração para você, a gente sempre conversa, aí o Guilherme tem, né, e eu repito, de novo, vou insistir, porque às vezes alguém da situação, já aconteceu, o Guilherme sabe disso, as manifestações, às vezes tem gente que adora criticar por criticar, ou a criticar, falou, tal, mas o Guilherme é o único que tem de se manifestado, não só comigo, principalmente comigo, mas assim, em outros canais já apareceu, mas ele tem a coragem de se manifestar. Algo que o Guilherme citou há pouco aí é verdade. Outros não têm essa coragem. Adora falar nos corredores, mas não tem. Aí na hora que eu entro em contato, acho melhor não é meu momento. Outro dia aí, liguei para um importante, aí falar, não é momento. Ou às vezes mando mensagem, não responde. Eu tenho que entrar em contato. Assim, eu procuro. Gostaria de falar com mais gente ligado aí à gestão da situação. Gostaria. É que infelizmente não está tendo a mesma receptividade que tem o pessoal da oposição. Trouxe o José Corona, que não é um lado ou outro, tá lá, critica, vai votar na Leila, mas critica. Quem quiser falar, eu já deixo aqui de antemão, quem quiser se manifestar, vocês viram como que é o bate-papo, é assim, tá à disposição aí, o Bola Não Para falar, mas eu ressalto mais uma vez, o Guilherme mesmo em momentos mais, né, daquele discurso da Leila, aquela entrevista, ele foi, né, o pessoal encheu o saco do Guilherme, mas ele se manteve, continuou, participou do primeiro debate da internet, junto com o Pedro Horta, então eu sempre tenho que ressaltar isso, porque realmente é mais difícil ouvir-se da situação, não é porque eu não vou atrás, porque eu não falo. Tenho ido, tenho buscado, só que existe um certo receio para que não ache que pode ficar mal na fita, falar alguma coisa que o presidente não vai gostar, ou até mesmo tem medo de se complicar e se enrolar, então acaba não se manifestando. Mas estou à disposição de todos para poder
falar aqui no Bola Não Para de forma democrática. Mas mais uma vez, viu, Guilherme? Muito obrigado pela atenção, um abração para você. Obrigado, Fred, foi um prazer. Conte sempre comigo aí, quando precisar, estou à sua disposição. Fizemos mais uma edição extra do A Bola Não Para, que volta na quinta-feira, não esqueça, 8 da noite, na Live TV, canal 527 da Claro, 609 da Vivo, é um novo canal aí que é exibido A Bola Não Para, agradecer ao Canal K, continuo gravando nos estúdios da Bíblia do Brasil, mas agora em outro canal, Live TV, tem continuidade, a segunda parte da entrevista com o Fabrício de Paula, privador de goleiros, que quer a sua vida de volta, foi acusado de suborno, banido do futebol, mas quer voltar a trabalhar, está precisando trabalhar, e ele vai falar a respeito da segunda parte desta conversa. E já digo, já antecipo, já um outro spoiler. Na outra semana, não nessa aqui, na outra quinta, a conversa com a Soccer Grass, com a Alessandra da Soccer Grass, falando com a Leila Pereira, do gramado, o que aconteceu com o gramado sintético. Vai ser essa conversa também inédita no A Bola Não Para, na Live TV e no meu canal no YouTube. Então se inscreva, dê seu like, se quiser ser membro, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos, um abração, vale dizer, boa semana a você.